Começando, então, a nossa aula da disciplina de Lógica 2, do dia 1º de fevereiro de 2021, em meio à pandemia, hoje nós vamos tratar de outras lógicas além da lógica clássica proposicional. Bom, o tópico de hoje, então, são outras lógicas, né? Isso pode parecer estranho, porque, em geral, nós pensamos existir uma única lógica, talvez porque nós nos comuniquemos entre nós, então haveria uma única estrutura comum entre as diversas pessoas, né? Uma certa forma de pensar, e isso seria a lógica. Talvez sim, talvez exista isso, né? O próprio Hegel chama isso de razão, né? Que é uma das traduções do termo logos grego. Mas aqui no nosso caso, nós estamos tratando da lógica como um conjunto de regras que nós seguimos para ter uma inferência válida, né? Isso significa que, partindo de certas coisas, nós vamos conseguir retirar delas conclusões que seguem exatamente desse conteúdo, quer dizer, a ideia de inferência. Nesse sentido, não é aquele logos e, portanto, nos permite analisar o sentido de lógica que a gente está colocando aqui e em que sentido poderia haver outras lógicas. Como a gente quer falar de outras lógicas em relação à lógica clássica proposicional que nós mesmos estudamos até agora, né? Então, antes de falar dessas outras lógicas, convém tentar definir um pouco o que seria a lógica clássica proposicional. Então, até agora, nós vimos, né, um sistema formal S, que nos permite expressar deduções, demonstrações e teoremas. Nós podemos atribuir, né, uma semântica à linguagem desse sistema formal, no caso aqui, tabela verdades, né, em que cada sentença, né, cada fórmula, ou era verdadeira ou era falsa, não podia ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e cada sentença era ou uma sentença elementar, né, o que a gente chamou de letra sentencial, ou ela composta de sentenças elementares com conectivos verofuncionais. O que significa verofuncionais? Que o valor da fórmula composta é resultado do valor verdade das sentenças elementares que compõem essa fórmula, segundo cada conectivo, né? Segundo a função de valor verdade que cada conectivo estabelece. Esse sistema S é correto e completo, ou seja, todo o teorema dele é uma tautologia, e mais toda tautologia é um teorema dele, né? As inferências válidas são exatamente aquelas para as quais existe uma dedução, de tal forma com que, se você faz uma dedução de uma fórmula a partir de certas premissas, então o argumento que tem essas premissas e essa conclusão é um argumento válido. E, mais ainda, ela tem a completude inferencial, ou seja, para todo argumento válido existe uma dedução no nosso sistema formal S. Então, ele é correto inferencialmente e completo inferencialmente. Então, a forma de raciocínio expressa por esse sistema S é o que a gente vai chamar aqui de lógica proposicional clássica, né? Ou lógica clássica proposicional. Notem que há outros sistemas formais, né? Então, o que é um sistema formal? Lembramos que ele tem 4 elementos, né? O alfabeto, ou conjunto de signos do sistema formal, as fórmulas, né? Que são sequência desses signos que formam expressões que a gente escolhe que vão ter sentido, os axiomas, que são fórmulas escolhidas dentro do conjunto de fórmulas, né? De onde vai partir nossas demonstrações, né? E as regras de inferência, que vão ajudar tanto nas nossas demonstrações quanto nas nossas deduções. Então, o sistema formal tem que ter esses 4 elementos. E, assim como o sistema S aqui é um sistema formal, há outros sistemas formais para a lógica clássica. A linguagem é a mesma, mas vai ter outros axiomas e outras regras de inferência. O que é importante é que, mesmo sendo outro sistema com outras regras de inferência e outros axiomas, o conjunto de teoremas, ou seja, aquilo que pode ser demonstrado a partir daí, é o mesmo, tanto de S quanto para esses outros sistemas formais. Por quê? Porque os teoremas têm que ser as tautologias, né? Se o sistema é correto e completo em relação ao conjunto de tautologias, então tudo que ele demonstra tem que ser tautologia, e toda tautologia tem que ser demonstrada por ele. Então é um conjunto de tautologia. E ser uma tautologia depende só da tabela verdade da fórmula.
Então, o conjunto de tautologias, num certo sentido, já está definido, independente do sistema formal. E na medida em que esses sistemas formais têm como teoremas o conjunto das tautologias, eles são equivalentes entre si, né? Mais ainda, toda inferência que pode ser deduzida dentro de um sistema também pode ser deduzida em S e vice-versa, né? Desses outros sistemas formais para a lógica clássica proposicional. De tal forma que, num certo sentido, o conjunto de tautologias e o conjunto de inferências válidas caracteriza isso que a gente está chamando lógica clássica proposicional, e o sistema formal é uma maneira da gente expressar raciocínios, aí, né, formas de raciocínio, que parte de certas regras, e analisar essas regras, essas deduções, como a gente tem feito até aqui. Alguns elementos, então, importantes da lógica clássica proposicional é esses três que a gente disse, né? Uma sentença ou é verdadeira ou é falsa, necessariamente é verdadeira ou necessariamente é falsa, e toda sentença é composta de sentenças elementares, se ela mesma não é uma sentença elementar. E nessa forma de raciocínio, nesse sistema, você tem aí algumas verdades que sempre foram atribuídas ao pensar de uma forma geral, que é o princípio da não contradição, que pode ser expresso por essa fórmula aí, né? Negação de x e não x. Então, ele está dizendo, não é o caso que x e não x. Basicamente, então, essa seria a expressão do princípio da contradição. O princípio do terceiro excluído, quer dizer, x ou não x, né? Então tem que ser uma coisa ou outra, não teria um terceiro, por isso terceiro excluído. E o que quer dizer x é verdadeiro ou x é falso, no final das contas, né? O de cima está dizendo não é o caso que x é verdadeiro e x é falso, né? O princípio da bivalência, né? Quer dizer, ou x ou não x, né? Sem ter um terceiro aí no meio, podendo ser os dois ao mesmo tempo, não está dizendo ou um ou outro, é um ou exclusivo, que na verdade é uma junção dos dois acima, né? É uma junção do princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, e por fim o princípio da identidade, que pode ser implica x ou x equivalente a x. Então, aqui então cabe lembrar uma distinção que a gente tem feito aqui, quer dizer que lógica clássica é uma coisa. Então, a parte proposicional da lógica clássica, em relação à verdade e falsidade das fórmulas, segue isso que a gente está dizendo. Lógica aristotélica é outra coisa, é a lógica que foi expressa nos livros do órgão de Aristóteles. Lógica tradicional é a lógica que a tradição, também é tradicional, a tradição herdou, num certo sentido, de Aristóteles, que não tem necessariamente a mesma metafísica, a mesma ontologia do sistema aristotélico, mas tem toda a análise de argumentação que Aristóteles faz nos livros do órgão. Enquanto que a lógica proposicional clássica, você vê que é diferente dessa lógica tradicional, em especial pelo princípio da composição, né, verofuncional com conectivos. Tudo bem? Dúvidas? Que eu tenho quase certeza que vocês têm. Eu não entendi direito a diferença entre a lógica clássica e a tradicional. Então, a lógica clássica é essa. A gente vai pensar assim, ó, qualquer afirmação, e tem que ser uma afirmação científica, né, uma proposição categórica, ela é verdadeira ou falsa, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Até aí tudo bem, a lógica tradicional assume também esses dois princípios. Tudo bem? O problema é que na lógica clássica a gente assume que uma proposição, se ela não é uma proposição elementar, ela é composta de outras proposições, essa composição se dá por meio dos conectivos. Os conectivos lógicos que a gente estudou até agora, o e, o ou, a implicação tal qual foi definida por nós, o ser e somente ser, tudo bem? E, ao meu ver, não é claro, para não dizer que não é mesmo, que todos esses princípios, por exemplo, em especial a implicação, ela seja aceita dentro de um pensamento lógico tradicional. Entende? Pode ser, pode não ser, também não estou dizendo que não é. Mas justamente por a lógica clássica colocar que é, e a lógica tradicional que não necessariamente, isso diferencia as duas. E uma outra questão é assim, tá bom, a lógica aristotélica, ela fala, né, de silogismos, mas e quando a gente vai um pouco além disso? Por exemplo, a gente trata de relações,
ou a gente trata de se A pode ser inferido de A, né? Porque, assim, eu já vi argumentações de que Aristóteles não aceitaria que A é inferido de A, porque uma inferência pressupõe que você está chegando em algo diferente daquilo. Uma inferência, por exemplo, você não vai argumentar que existe um computador na sua frente, um celular, né, um dispositivo, porque isso já é óbvio, você não precisa de argumentação para isso. Você usa a lógica quando aquilo que você quer demonstrar não está claro. Em especial, dizer que A segue de A não seria uma proposição aceita por Aristóteles e etc. Então, ou seja, de qualquer forma, vamos colocar assim, a gente pode discutir se, de fato, o escopo da lógica clássica, que é essa apresentada aqui, coincide com o escopo da lógica tradicional. E pode até argumentar que sim, era isso mesmo que ele estava pensando. Mas, como isso não é auto-evidente, ao contrário, né? Tem até gente que argumenta contra, a gente assume que são duas coisas distintas. Uma coisa é a lógica tradicional, ou seja, quando você pega os manuais de lógica, principalmente anterior ao Frege e ao Boole, quando ele fala lá de inferência imediata, silogismos, silogismo categórico, as formas, né? Mesmo estudo de Barbara, etc. e tal, tudo isso é lógica tradicional. Aqui, nessa formalização que a gente está propondo, ao meu ver, o fato de ser uma formalização já é algo mais do que aquilo que foi colocado antes. Por isso, lógica clássica diferente de lógica tradicional. Tudo bem? Quem mais tinha levantado a mão? Eu só fiquei com uma dúvida. Então, os axiomas, aqueles estabelecidos aqui, regem a lógica clássica. As outras lógicas, então, elas não pressupõem aqueles axiomas. Seria isso? Esse é o divisor de águas? Não só os axiomas, as regras de inferências também. Tudo bem? Então, o que define um sistema formal ou a forma de raciocínio são os axiomas e as regras de inferência dentro dele. Eu posso assumir outros axiomas e outras regras de inferência? Pode. Mas pode acontecer de, apesar de eu assumir outros axiomas e outras regras de inferência, o conjunto de teoremas coincida, seja o mesmo? Pode, ou seja, os dois demonstram a mesma coisa. Vamos pegar um sistema A e um sistema B. Se X é teorema em A, então X é teorema em B. E se X é teorema em B, então X é teorema em A. E se X não é teorema em A, então X não é teorema em B. E se não é teorema em B, não é em A. Então, ou seja, A e B são sistemas formais equivalentes. Então, a gente tem isso na lógica clássica. Agora, pode ser que, por exemplo, alguém não concorde que um certo princípio clássico, como, por exemplo, o da prefixação, que a gente colocou numa aula passada, que ele seja um princípio válido. Tudo bem? E aí ele pode eliminar isso da lógica dele. Aí o conjunto de axiomas já não é mais o mesmo da lógica clássica. Aí é uma outra lógica, aí já não é mais a mesma, porque o que se demonstra não são mais o conjunto das tautologias clássicas exatamente. Tudo bem? Ficou claro ou ficou mais complicado? Não, me ajudou bastante. Obrigado. Tá ok. Então, com isso, a gente fixou claramente o que a gente chama de lógica clássica, e agora, então, a gente vai falar um pouco sobre lógicas não clássicas, né? Existe uma divisão, grosso modo, na lógica não clássica, que é lógica complementares ou ampliadas ou estendidas, se ela admite mais princípios que os clássicos. Então, o que é isso? Por exemplo, lógicas que trabalham com possibilidade, necessidade. Então, até agora a gente não viu lógicas assim. Depois a gente vai ver, não sei se hoje vai dar tempo, mas que são chamadas de lógicas modais. Então, elas assumem os princípios clássicos e mais outros em relação a esses novos, o que a gente chama de operadores lógicos, né, de necessidade e de possibilidade. Essas são as lógicas ampliadas ou estendidas, né, que não são mais exatamente as lógicas clássicas. E o que é talvez mais chocante, as lógicas alternativas ou heterodoxas, né? Ou seja, essas lógicas não admitem alguns dos princípios clássicos e propõem outros no lugar, ou contrários. Isso daqui é uma divisão grosso modo, então vale a pena a gente começar a olhar um pouco essas lógicas não clássicas. Eu gostaria de tratar com vocês, que foi o que eu mandei o exercício, é esse sistema da lógica trivalente de Kleene. Kleene é um matemático lógico contemporâneo, né, aí do século passado, e
Basicamente, então, eu vou apresentar um pouco o sistema, depois a gente discute um pouco para que ele serve, porque senão não faz muito sentido. Eu acho que está justificando antes, não dá para entender muito bem. Mas vamos lá, não é nada do outro mundo. A ideia é que a gente vai fazer aqui raciocínio, não só com verdadeiro e com falso, mas com as proposições podendo ter três valores verdade, né? Ou seja, o valor de verdade dela não é mais um valor de verdade em relação à falsidade e veracidade dela, mas se nós sabemos que aquela sentença é verdadeira, se nós sabemos que ela é falsa ou se nós não sabemos o valor verdade da sentença, né? E aí a gente vai atribuir valor verdade V, se nós sabemos que ela é verdadeira, F, se nós sabemos que ela é falsa, e I de indeterminado, se nós não sabemos o valor verdade dela. Então, olhando aí, por exemplo, para a tabelinha de negação, o que acontece? Ó, aqui eu tenho X com os três valores de verdade, verdadeiro, indeterminado e falso, e do lado eu tenho o verdadeiro e falso, a tabelinha clássica. E negação de indeterminado vai determinado. Se x é indeterminado, eu não sei o valor verdade dele. Eu pego negação de x, qual é o valor verdade disso? Não sei, né? É indeterminado, né? Se é verdadeiro ou falso. Vamos agora olhar os outros, como é que eles vão funcionar. Completar a tabelinha. Essa tabelinha que vocês tiveram que completar. Por exemplo, é o E aqui, a conjunção verdadeiro e falso. O que dá aqui? Falso. 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 Tudo bem? Então, essas que tem, né, os clássicos é fácil. Aqui embaixo também, falso e falso, daria falso. Aí vem esse indeterminado aqui. Então, vamos ver a tabela aqui. Verdadeiro e indeterminado. Então, nota o seguinte. No E, para que dê verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro, né? Se um dos dois é falso, o E já dá falso. Como eu tenho verdadeiro indeterminado, e eu não sei o valor do indeterminado, eu não sei quanto que vai dar, porque se o y fosse f, daria f, a conjunção. Se o y fosse v, daria ele verdadeiro, daria verdadeira a conjunção. Então, ou seja, a conjunção é indeterminada, porque o y está indeterminado aí. Então, aqui daria indeterminado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, indeterminado e indeterminado, também a sentença dá indeterminado, a conjunção da indeterminada. Indeterminado e falso, o que dá? O que vocês acham? Falso. É falso. Por quê? Basta um ser falso para ser falso. A ligação. Exatamente. Então aqui é falso. E o de baixo de tudo? Está faltando? Falso também. Falso indeterminado. Uma coisa, falso. Ótimo, então vocês já pegaram a ideia. O que dá então verdadeiro e verdadeiro pro ou, para disjunção? Verdadeiro. 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 Verdadeiro ou falso aqui embaixo? Verdadeiro. Verdadeiro. Indeterminado ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Basta que um seja verdadeiro para tudo ser verdadeiro. Isso, basta que um seja verdadeiro na disjunção para que a disjunção seja verdadeira. E falso, indeterminado e falso, dá o quê? Indeterminado. Por quê? Porque um tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro, e como um a gente não sabe, ele se torna determinado. Isso, né? Se esse um for verdadeiro, dá verdadeira com a disjunção. Se ele for falso, dá falso. Então, não dá para saber, indeterminado. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. E falso dá fim, completando essa tabela. Agora, a implicação, que talvez é um pouco mais complicado, mas a gente tem que lembrar a regra que é assim. A único que dá falso é verdadeiro implica falso. O resto dá sempre verdadeiro. Então, vamos lá. Bom, aqui no primeiro caso é clássico, então verdadeiro implica verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro implica indeterminado. Isso é verdadeiro ou é falso ou indeterminado? Indeterminado. Por quê? Porque a implicação, a conclusão dela pode ser falsa. E se for falsa, mesmo que o precedente for verdadeiro, é falso. Isso, né? Se o y for falso, dá verdadeiro implica falso, que é falso. Se o y for verdadeiro, daria verdadeiro, implica verdadeiro, que dá verdadeiro. Então pode dar verdadeiro ou falso, dependendo do y. A gente não sabe o que é o y, é indeterminado, então a implicação é indeterminada. Indeterminado implica verdadeiro. Verdadeiro.
Por quê? Basta que a implicação seja verdadeira para que a implicação seja verdadeira. Basta, o consequente é verdadeiro, então falso implica verdadeiro, verdadeiro implica verdadeiro, né? Ambos são verdadeiros, então dá verdadeiro, é isso aí. Indeterminado implica indeterminado, dá indeterminado, certo? Muito indeterminado só, né? Falso implica verdadeiro, verdadeiro ou falso? Bom, isso é clássico, isso dá verdadeiro. E falso implica indeterminado, dá o quê? Verdadeiro. Por que daria verdadeiro, Guilherme? Porque independente do valor do y, seja verdadeiro ou falso, implicação da inverdadeira ali. Isso, né? Então, se for falso, falso, isso é verdadeiro, e se for falso, implica verdadeiro, também é verdadeiro. Pela tabela, verdade é a implicação. Então, aqui daria verdadeiro. Então, tá aí. Vejam que é bem coerente a tabelinha, né? É uma lógica, assim, vamos dizer, epistêmica, né? Porque está falando do que a gente sabe, do que não sabe, não exatamente ontológica, apesar que tem uma implicação ontológica. A princípio, o que a gente sabe que é verdadeiro, né? Mas permite também tratar com o indeterminado, né? Bom, mas o que motivou Plínio a essa lógica, né? Acontece que na lógica matemática tem questões, por exemplo, você tem um sistema formal e quer saber se, dado uma sentença, ela é teorema ou não desse sistema formal. Em geral, sistema formal, você me dá lá os axiomas das regras de inferência, ok. Aí você me dá uma fórmula. Aí você quer saber se ele é teorema ou não daquele sistema formal. Uma grande parte de sistemas formais, o que acontece? É assim, como eu tenho as regras de inferência e os axiomas, eu posso ir usando os dois e gerando o teorema até eu ver se aquela fórmula que você me deu é teorema ou não. Então, se eu chegar nela, eu vou falar, aqui, ó, tá vendo? Ela é teorema. Agora, se eu não cheguei até agora fazendo isso, não quer dizer que não é teorema. Pode ser que mais para frente eu vou chegar nessa fórmula. E tem muita coisa em computação, em lógica matemática, que é assim. Você faz uma pergunta, está lá computando a resposta. Até agora não deu resposta. Não deu resposta, você não sabe se é porque não dá certo ou se é porque não chegou nela. E nesse caso é pior, porque se a fórmula não for teorema, não adianta você pegar os axiomas e as regras de inferência e gerando teorema, porque você nunca vai chegar nela, então você nunca vai conseguir terminar de resolver o seu problema. Então, é exatamente isso, essas questões que existem, né? E é comum isso na lógica matemática. Então, ou seja, são questões que a resposta a elas pode ser duas. Ou ela tem resposta e eu consigo demonstrar, chegar com um algoritmo até lá, ou ela não tem resposta e meu algoritmo nem consegue chegar até lá. Então fica processando aquilo eternamente, vamos assim dizer, né? E eu não consigo saber se é verdadeiro ou falso. A resposta daquela questão que foi feita. Então, a lógica de Kleene, ela justamente expressa isso. Então, esse indeterminado é aquilo que você vai fazer conta, jogar no computador, ele nunca vai te responder. Então, tem coisas que ele vai te responder sim, é verdadeiro, tem coisas que ele vai te responder sim, é falso, e tem coisas que ele vai continuar computando e nunca vai terminar. Então, para entender a relação, quando isso são sentenças, né? Então, eu faço uma pergunta e outra. Então, tem uma resposta para a primeira, mas não tem para a segunda. Qual é a resposta que ele vai dar? Então, por exemplo, se é uma conjunção de dois problemas e uma deu falso, conjunção de coisa falsa é falso, então ele vai dizer é falso. Justamente o que essa tabela verdade aqui calculou. Então, ou seja, vai permitir eu fazer fórmulas que vão expressar esses tipos de problema. Tudo bem? Mas essa é uma aplicação, poderia ser outras, poderia aplicar isso mesmo para sei lá, eu tenho um sistema, fiz uma formalização clássica da aritmética, tem sentenças que eu sei sobre números naturais, né? Tem sentenças que eu sei que são verdadeiras, eu já demonstrei, tem outras que eu sei que é falsa, porque eu demonstrei que é falso, e tem outras que eu ainda não sei. Então eu assumo essa lógica. Tudo bem. Vai funcionar direitinho. Bom, vejam o seguinte, essa lógica é meio engraçada, ela não tem tautologias, ela não tem formas que vão ser sempre verdadeiras. Por que não? Se a gente pegar essa linha aqui, ó, do I, se as sentenças que compõem ela tiver o valor I,
eu construo uma sentença com vários conectivos. Como, se for um e, vai dar i, se for um ou, dá i, se for uma implicação, dá i, vai ter sempre valor i. Ou seja, numa tabela verdade de uma fórmula, se você pegar a linha onde as sentenças elementares são i, o resultado da fórmula vai dar i, porque qualquer conectivo, a partir disso, só gera i. Então, não tem nenhuma tabela que vai ter todas as fórmulas verdade aqui. Vai ser i, né? Então, não tem tautologias aqui. O que é uma coisa estranha, porque, a princípio, se eu digo, por exemplo, x implica x, era para ser verdadeiro, independente de ser i. Mas é assim que funciona essa lógica. A lógica L3 do Lukasiewicz, essa nova lógica, ela também tem 3 valores de verdade, verdadeiro, falso, indeterminado, só que agora não é só epistemicamente indeterminado, não, ele é ontologicamente indeterminado. Por exemplo, a questão dos futuros contingentes em lógica. Por exemplo, uma sentença do tipo Erundina vai ser presidente na próxima eleição presidencial no Brasil. Será que eu posso dizer que isso é verdadeiro ou falso? Porque dizer que é verdadeiro ou falso significaria dizer que já está determinado isso. E eu não sei se de fato vai ser verdadeiro ou se vai ser falso isso. Então, a ideia aqui é que esse indeterminado está dizendo justamente de que essa sentença não é nem verdadeira nem falsa, porque ela está no futuro, e o futuro não está determinado ainda. Então, essa é a ideia dos futuros contingentes. Essa lógica foi proposta no sentido de estudar esse sistema para ver o quanto que ele daria conta dos futuros contingentes, né? O que é interessante para nós aqui, além da lógica mesma, é que a tabela verdade desse sistema é exatamente a do Kleene, menos o fato de que, no caso da implicação, indeterminado implica indeterminado dá verdadeiro para essa lógica. Você toma por convenção que indeterminado implica indeterminado dá verdadeiro. E aí se usa esse sistema para tentar ver o quanto, de fato, ele consegue produzir raciocínios com essa ideia de um X ontologicamente indeterminado. Então, por exemplo, diferente da lógica do Kleene, X implica X é uma sentença verdadeira. Por quê? Porque X implica X vai ter 3 linhas. Na primeira, X igual a F, então da F implica F, que dá verdadeiro. Vai ter a indeterminado, indeterminado implica indeterminado dá verdadeiro. Por convenção, e verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro. Então, X implica X é uma sentença verdadeira. Seria sempre verdadeiro. É uma tautologia. Nessa lógica, diferente das outras, existe tautologia. Talvez porque justamente ele queria captar essa ideia de que, por exemplo, quando X implica X, que isso não é indeterminado, isso seria sempre verdadeiro, apesar de ser o indeterminado. Mais ainda, toda tautologia de L3 é uma tautologia clássica. Veja que a linguagem é a mesma. O que quer dizer com a linguagem? A, B, C, conjunção, negação, disjunção e implicação. Então, toda fórmula que é da lógica clássica é uma fórmula da lógica trivalente, aqui L3, toda fórmula que é L3 é também uma fórmula clássica. O que muda é a forma de interpretar elas. Por isso que a gente fala que a tabela verdade é a semântica. Quer dizer, a sintaxe é a mesma, mas a semântica é outra. E, no caso aqui, toda tautologia de L3 é uma tautologia clássica. Toda tautologia de L3 é uma tabela que nem X implica X, que vai dar sempre tudo verdadeiro. Se você eliminasse as linhas que têm um indeterminado, você fica com uma tabela verdade clássica, que todo resultado é verdadeiro. Então, toda tautologia de L3 é uma tautologia clássica, como X implica X. É uma tautologia tanto lá na lógica clássica quanto aqui. Mas o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, há ou não há, o princípio do terceiro excluído, como é um ou e negação, negação de indeterminado é indeterminado ou de indeterminado é indeterminado. Então, se há indeterminado,
há ou não há dá indeterminado. Então, essa é uma tautologia clássica que não é uma tautologia de L3, mas toda tautologia de L3 é uma tautologia clássica. E vejam que as tautologias, então, são sempre implicações, porque para dar verdadeiro quando der indeterminado, só vai acontecer se tiver implicação. Se for só os outros conectivos, dá indeterminado só. O que quer dizer que as tautologias nesse nosso sistema são sempre relações hipotéticas. Se tal coisa é verdadeira, então outra é verdadeira. O que parece ser aceitável, porque já que tem fórmulas que são indeterminadas ontologicamente, a única forma de ter coisas que são sempre verdadeiras, tautologias, é se for hipotética e não se for afirmado categoricamente, né? E veja, então, que nessa lógica vale o princípio da identidade, que é x x implica x, ou x equivalente a x. Não vale o princípio do terceiro excluído, x ou não x, porque como é feito só de negação e ou, e negação de indeterminado é indeterminado, e conjunção determinada é indeterminado, então quando x é indeterminado, então x ou não x dá indeterminado. E também não vale o princípio da não contradição, porque não e, quando as componentes são indeterminadas, é indeterminado. Então, não é o caso de x e não x, como x é indeterminado, não x dá indeterminado, fica indeterminado é indeterminado, negação de indeterminado que dá indeterminado. Então, não vale aqui, nessa lógica, também o princípio da não contradição. E o que é interessante é que essa fórmula aqui, ó, x implica não x e não x implica x, vocês podem fazer depois a tabela verdade segundo esse sistema aqui, né, onde x tem 3 valores de verdade, verdadeiro, indeterminado e falso, e vocês vão ver que ela dá sempre indeterminado. Sendo sempre indeterminado, isso permite eu nomear o indeterminado na minha linguagem de objeto. Toda vez que eu quiser falar de indeterminado, eu uso essa fórmula aqui. Bom, por fim, uma outra coisa que é interessante é que se eu adotar esse sistema formal, onde, por definição, vai ter só a implicação e a negação, os outros dois, o e e o ou, vai ser definido. Definido de que maneira? Como está aí, ó, o ou vai ser definido por essa fórmula, o e por essa fórmula e o bicondicional por essa fórmula. Se vocês montarem a tabela verdade dessas fórmulas, você vai ver que dá exatamente a do ou, a do e a do bicondicional, né? Então, satisfaz. É mais ou menos o que a gente fez para o nosso sistema S lá. Vocês veem que não é tão incomum isso na lógica. Pegar só dois conectivos, o menor número possível. Então, nesse caso, negação e implicação. Aí, se fizer essas definições, você tem que o sistema axiomático, que tem como axioma essas três fórmulas, e a regra de inferência modus ponens, esse sistema é correto e completo em relação às tautologias de L3, ou seja, toda fórmula que o sistema demonstra, todo teorema é uma tautologia com essas tabelas verdades. E toda tautologia, segundo essas tabelas verdades, vão ser um teorema desse sistema formal, que tem esses axiomas, três axiomas, essa regra de inferência, né? Ele foi aí descoberto por Weisberg, né, em 1931, né, que chegou até ele, né? Então, veja que é um sistema correto completo. Veja, então, que correção e completude não é algo só da lógica clássica, mas agora, então, quando tem um novo sistema formal, uma nova forma de raciocinar e pensar, você pode dar uma semântica para aquilo e se perguntar se essa nova forma cobre todo o seu campo semântico, né? Por que isso é uma outra forma de pensar? Porque eu tenho lá, olha, parta sempre desses axiomas, use sempre essas regras de inferência. Então, é como se você estivesse usando raciocínios, que tem aquilo por axioma e aquelas regras de inferência. Então, são uma forma de raciocinar, na medida em que você fica dentro do sistema formal, né? Dentro das deduções que o sistema formal possibilita. Por fim, ainda falando de lógicas com vários valores de verdade, onde a sentença tem vários valores de verdade, tem lógicas que também vêm do Lukasiewicz, também tem outros que fazem lógica né, com mais valores, mas a gente está usando dele como exemplo, as lógicas n-valentes. Então, essa daí era L3, que tinha 3 valores de verdade, mas ele cria uma sequência de lógicas
LN, em que LN é uma lógica que vai ter N valores de verdade. O que cada um significa, aí teria que olhar cada uma delas. Mais ainda, tem uma lógica que ele propõe que é infinito valente, ou seja, uma sentença ela tem infinitos valores de verdade. E no caso vai ser um número entre 0 e 1, então veja que são infinitos mesmo. O 0 vai significar que ela é falsa, o 1 que ela é verdadeira. E os intermediários? Bom, pode ter várias interpretações. Uma delas é que dá a probabilidade. As outras, entre 0 e 1, vai ser a probabilidade daquilo acontecer. Então, por exemplo, se uma fórmula tem valor de verdade meio, significa que ela tem 0,5% de chance de ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, considera um dado que você vai jogar com as 6 faces normais, você vai jogar, vai ser um número, né? Considera o número que vai sair é par. Qual é o valor verdade disso? Se é verdadeiro ou falso? Aí vão te dizer assim, não, isso daí tem valor verdade 0,5 ou 50%. Por quê? Porque é 50% de chance de ser verdadeiro. Aí você fala assim, tá bom, eu vou jogar um dado. Qual é a probabilidade que o número que vai sair é menor ou igual a 6? Isso é 1. Com certeza vai ser um deles. E qual é a probabilidade de ser 7? É 0. Então, ou seja, nesse caso é fácil, porque são só 3 números, mas você pode trabalhar com probabilidades com infinitos valores. Então, o valor de veracidade da fórmula, ela dá a probabilidade daquela fórmula ser verdadeira. Então, é uma lógica que te permite trabalhar com raciocínios estatísticos, né? Então, essa é um outro tipo de lógica. A lógica infinito valente, que também ainda está com a mesma ideia, que é ter vários valores de verdade, né? Por fim, há outras questões, por exemplo, dentro da lógica. Suponha o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até para eu ver se vocês estão aí, se não estão dormindo. Quantos grãos de arroz eu preciso para fazer um monte de arroz? Vocês estão aí? N? 2. 2 grãos de arroz é um monte de arroz? Não. 3. 3 grãozinhos de arroz, assim, um monte de arroz? Mas o que é um monte? Mais do que um já é um monte. Pode ser considerado assim ou não? Então você me dá um saco de arroz, eu te devolvo 2. Ficou um monte pelo monte, tudo bem? Não? Mas com um monte desproporcional. Não, um monte é quando você olha lá, assim, pensa num agricultor que você está olhando e fala, vai lá naquele monte de arroz. Você fala, vai lá naquele monte de arroz, tinha 2 arroz lá, você ia achar que ali é um monte de arroz? Ou um monte de trigo, ou de feno, ou de feijão. Vocês concordam que um grão de arroz não é um monte de arroz? Bom, se você tem um grão de arroz, não é. Agora, suponha que você tenha um tanto que não é um monte de arroz. Sei lá, 5 arroz. Você olha para aquilo e fala, não é um monte. Né? Se você botar mais um grão de arroz, continua não sendo um monte, concorda? Então, se você tem N grãos, isso não dá um monte. Se eu colocar N mais um, não dá um monte. Então, eu posso colocar quantos eu quiser, porque se um não é um monte de arroz, e se eu coloco mais um, não é, 2 não é. Se eu coloco mais um, não é, 3 não é. Se eu coloco mais um, e aí vai. Aí o que acontece? Então, não existe monte de arroz. Então, ou seja, monte de arroz, por exemplo, é um predicado que a gente chama de vago na lógica. E a gente usa muito raciocínios com predicados vagos, né, principalmente de filosofia. Por exemplo, que nem ser músico. Quando é que alguém passa a ser músico? Se ele aprendeu a tocar uma música, ele é músico? 2 músicas? 3? Quando é que alguém se torna músico? Esses tipos de predicados são predicados vagos. Esse é o fenômeno da vagueza. Esse paradoxo do monte de arroz, por exemplo, que a gente está falando, é chamado de paradoxo de Sorites, que é justamente isso. Quer dizer, se você tem ali algo que aumenta gradativamente, né, que nem ser careca, por exemplo, também, né? Quantos cabelos você precisa ter para ser careca ou não ter para ser careca, né? A partir de onde começa ou não. Então, justamente, seria um paradoxo, porque um certo número N, por exemplo, de arroz formaria um monte,
mais 1 não é, e se eu tenho um n e coloco n mais 1 também não é, então isso deveria ser todos. Então isso gera um paradoxo, que é o paradoxo de Sorites, que serve então para explicitar esses predicados que são vagos, né? E existe então uma lógica que foi criada por Zadek, né, que trabalha justamente com essa ideia, que é a lógica difusa, ou lógica fuzzy, né? Onde o valor de verdade de uma sentença não é mais um número, mas é uma distribuição, assim. Então, é como se fosse assim, ó, é muito pouco ele ser verdadeiro, 2 aumenta um pouco, 3 um certo tanto, então dá uma distribuição. Então, o valor verdade, vamos assim dizer, seriam funções de distribuição e não mais verdadeiro ou falso. Então, isso é quanto a lógicas que mais de uma verdade, né? Mais que verdadeiro ou falso, em relação à lógica clássica. Então, você já vê que isso é uma lógica não clássica, né? O quanto essa lógica seria verdadeiramente uma lógica ou a lógica, podemos até conversar sobre isso. Essa parte, então, quanto a lógicas que têm vários valores de verdade. A gente viu só algumas delas aqui, eu sei lá hoje em dia quantas tem, é muito. Certamente, num curso de lógica, hoje em dia, não dá para ver todas que tem, porque, vamos dizer, o que tem de maluco inventando lógica por aí não está escrito. Então, a gente não vai aqui tratar delas.